Boa noite a todos os presentes. Bom, eu vou fazer uma pequena mídia gravando um pouco sobre a seção 1.2, né? A seção 1.2 da nossa unidade 1, ok? Na disciplina Teoria Geral do Direito Constitucional. Bom, de início, a disciplina de vocês ela tenta retomar sobre a possibilidade de alteração da Constituição Federal de 88 por meio da emenda constitucional, né? Por meio de uma emenda constitucional para se adotar o parlamentarismo como sistema de governo, situação que seria, vamos dizer assim, geradora de controvérsias, tá? Na unidade anterior, nós estudamos a classificação das constituições, tá? Inclusive, nós verificamos também a classificação no que tange às possíveis flexibilidades da Constituição, rígida, semirrígida, flexível, enfim. Então, na próxima unidade, justamente ele tenta fazer com que vocês reflitam sobre isso, tá? Relembrando o problema, a Constituição Federal ela foi um marco, consoante diz a apostila de vocês, ela foi um marco de redemocratização do país. Pois após mais de 20 anos nós tivemos o regime militar. Então a Constituição Federal ela marcou uma mudança, né? Nós temos a Constituição Cidadã, ou seja, uma Constituição aberta aos anseios populares, tá? E nesse sentido, e com base nas classificações da Constituição que foram analisadas, nós enfrentamos esse impasse, tá? Quanto à possibilidade de alteração do sistema de governo que adotamos, ou seja, do presidencialismo para o parlamentarismo. No nosso último encontro, nós assistimos uma mídia bem curta, diferenciando o presidencialismo do parlamentarismo. No parlamentarismo, o parlamento assume uma figura mais forte, ao passo que no presidencialismo há a separação da figura do chefe de Estado e do chefe de governo, tá? Então, nós vimos os prós e os contras da adoção desse sistema. Mas a unidade 2 ela vem apresentando a seguinte pergunta: é passível a modificação? Essa é uma postura controvertida na doutrina, tá? Alguns entendem que não, que seria algo como se fosse uma cláusula pétrea implícita, não seria cabível a modificação. Alguns entendem que sim, que seria cabível por intermédio de uma nova constituinte. Outros entendem que sim, por emenda constitucional, tá? Então é algo sempre muito polêmico, sempre muito discutido, ok? Mas o que importa nesse momento é a gente saber que a gente compreender algumas diferenças normativas, como por exemplo a diferença entre norma e princípio, entender a abrangência do princípio da separação de poderes e buscar uma harmonia entre eles, e também analisar quais seriam os princípios, fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil. Então, mesmo que haja essas controvérsias que agora vocês já sabem, essas 3 posições da doutrina, a unidade ela apresenta uma alternativa para vocês, um estudo mais aprofundado sobre a Constituição. Então, ela primeiro começa a diferença entre norma e princípio, tá? A distinção entre normas e princípios, conforme apontado por José Alfonso da Silva, ela é o seguinte: o princípio é o mandamento nuclear de um sistema, ele orienta, direciona a aplicação das regras que são mais diretivas, são mais objetivas, tá? Alguns outros autores, como Mendes e Branco, afirmam que os princípios são mais abrangentes do que as regras e, por assinalar os estándares de justiça, estão relacionados com um certo instituto jurídico, seriam instrumentos úteis para se descobrir a razão de ser de uma regra ou mesmo de um outro princípio menos amplo, tá? Ou seja, um princípio teria um norte maior, seria um mandamento, como uma espécie de uma ordem nuclear de um sistema, tá? Já a norma, ela estaria atrelada à possibilidade de uma sanção pelo não cumprimento. Já a Aurora Tomasini de Carvalho afirma que a norma jurídica, ela pode ser analisada em um sentido amplo e em um sentido estrito, sendo que no primeiro caso trata-se de uma unidade no sistema jurídico que não possui efeito deôntico completo, enquanto a norma em sentido estrito o possui, tá? Ou seja, as normas seriam alguns enunciados prescritivos que previam uma determinada sanção, uma determinada consequência em caso de não cumprimento. Já o princípio seria algo mais amplo, que norteia todo o sistema, que são mandamentos, enfim, que têm uma necessidade de serem cumpridos. Assim, nesse sentido, tanto as regras quanto os princípios são espécies de normas e são constituídas pelo intérprete no momento da aplicação do direito,
tá? Alguns podem ser escritos na forma hipotético condicional, constituindo uma norma jurídica no sentido amplo, e outras, tá? E outras em sentido mais amplo e outras em sentido mais estrito, tá? Mas geralmente tais ordens, tais normatividades são construídas, vamos dizer assim, construídas pelo intérprete no momento da aplicação do direito, tá ok? Tá? Em relação aos princípios, são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, tá? Os trazidos do artigo 1º ao artigo 4º, tá? O artigo 1º, ele determina que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e constitui-se um Estado democrático de direito, tá? Assim, a nossa república, ou seja, o governo do povo, a coisa pública, é uma forma de governo eleita pelo legislador constitucional com a finalidade de organizar politicamente o Estado. Então, ela apresenta algumas características, como representatividade, eletividade, periodicidade, responsabilidade e soberania popular, tá? A federação é uma forma de Estado eleita pelo legislador constituinte, em que os Estados e o Distrito Federal são autônomos, mas se reúnem em forma de uma única pessoa de direito público a que se subordinam, objetivando a organização estrutural da sociedade. Ela é formada a partir da Constituição, que confere autonomia aos entes federados e é indissolúvel, e caracteriza-se, a federação caracteriza-se pela autonomia financeira, administrativa e política, pela repartição de competências para legislar e arrecadar impostos e pela rigidez constitucional, sendo necessário um quórum qualificado para ser alterada. Além disso, ela entende ser o Supremo Tribunal Federal o órgão máximo do Poder Judiciário incumbido de resguardar a aplicação das normas incertas na Constituição, ou seja, o Supremo Tribunal Federal o capaz de exercer o controle de constitucionalidade das normas constitucionais. E, além disso, a previsão, né, tem essa característica também de uma intervenção federal como mecanismo de proteção. E também traz a característica de uma unidade de nacionalidade, onde a Constituição deve ser observada e respeitada por todos os cidadãos, tá? Assim, o Estado Democrático de Direito ele foi um regime de governo eleito pelo legislador constituinte de 1988. Eu lembro que nós vimos essa mídia no encontro passado, vimos todo o trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte que ouviu setores da sociedade civil, tá? E por isso ela foi importante. Ela é considerada uma Constituição cidadã justamente por isso, tá? Porque ela acabou ouvindo toda uma grande maioria, tá? Todos os grupos e a população civil que até então era esquecida, porque lembrando que nós viemos de uma ditadura militar, tá? Onde as liberdades e direitos foram restringidos, tá? A Constituição Federal de 1988 ela não promete a transição para o socialismo como Estado democrático de direito, apenas ela abre umas perspectivas para a realização social profunda e pela prática dos direitos sociais e mais ainda pelo exercício de instrumentos que oferece a cidadania, ou seja, que efetiva a cidadania, tá? A apostila de vocês ela faz uma breve recapitulação histórica, né, do período do Estado absolutista, Estado de Direito ou Estado liberal, onde caracterizou-se justamente pelas divisões de poderes, pelo império da lei. Posteriormente veio o Estado social, onde o individualismo e o abstencionismo do Estado provocaram inúmeras distorções e crises, sendo necessário um Estado mais garantidor. E posteriormente com o Estado democrático de direito, que congregou essas características, né, do liberalismo e também de um Estado garantidor, de um Estado protetor, de um Estado que efetivasse a cidadania, tá? Então, justamente, o Estado Democrático de Direito visou trazer esse equilíbrio entre um modelo, né, um modelo liberal e, ao mesmo tempo, um modelo social que agregasse esses dois e criasse uma harmonia e, mais ainda, consagrasse instrumentos para a efetivação da cidadania, tá? Assim, né, vamos entender que o princípio da separação de poderes, vamos refletir um pouquinho, ele está previsto na nossa própria Constituição, tá? Desde a época do Império. O artigo 2 da Constituição Federal, ele determina que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário,
tá? Eles possuem o quê? Uma especialização funcional, o Legislativo, o Congresso e Assembleias Legislativas. Possui o quê? Um judiciário e possui também um executivo e uma independência orgânica, onde não há subordinação entre os poderes. No sistema de governo presidencialista, há o princípio da separação dos poderes e constitui por duas características que são essenciais: a independência orgânica e a harmonia entre os poderes, tá? Exemplificando, ao legislativo compete a edição de normas e o executivo ele participa da iniciativa das leis, também com o poder de sanção ou veto, ou poder de veto de diversos projetos de lei, tá? Então, vamos dizer assim, há uma iniciativa também do executivo nesse sentido, há uma iniciativa legiferante também, sabemos que o executivo pode apresentar medidas provisórias, e, nesse sentido, o executivo também exerce um caráter legiferante, ou seja, ele também legisla em algumas possibilidades. Pode estabelecer decretos, né? Então, nós sabemos que, vamos dizer assim, esse princípio da tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, de uma maneira harmônica, né? Nós sabemos que cada um deles exerce suas funções típicas e atípicas, ou seja, o legislativo pode estabelecer algumas regras relacionadas ao executivo. O executivo pode, de repente, legislar um pouco. O judiciário também pode estabelecer algumas normativas, justamente que tratem até da própria organização do próprio poder judiciário. Então, tem esse caráter atípico, tá? Então, só que ao mesmo tempo, essa atipicidade, ela não deve ser tamanha que acabe com essa harmonia entre os poderes, tá? Então, é necessário que nós reflitamos a respeito no que concerne a alteração do poder judiciário, do poder legislativo e executivo e no equilíbrio entre ambos, tá? Agora vamos ao último ponto que vai ser estudado nessa unidade, né, unidade 1.2, tá? Sobre fundamentos, princípios e objetivos. A Constituição Federal, em seu artigo 1º, elenca os seguintes fundamentos. Soberania, relaciona-se ao poder político supremo no plano interno, independentemente do plano internacional. A cidadania, ela refere-se à integração dos indivíduos à sociedade e à submissão do Estado à vontade popular. A dignidade da pessoa humana, traz o valor supremo do Estado democrático de direito, orientando a interpretação e a aplicação de todas as normas e princípios. Os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa revela a preferência da Constituição Federal pela economia de mercado, mas respeitando o trabalho, que deve assegurar o quê? Uma existência digna conforme os ditames da justiça social. Então, são fundamentos. Além do pluralismo jurídico, com a valorização da tolerância, da pluralidade de ideias, numa sociedade naturalmente conflituosa, com interesses contrapostos, devendo haver o que? O diálogo entre as opiniões divergentes. Então, vamos recapitular, são fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. É necessário memorização, ok? Artigo 3º já vai elencar os objetivos fundamentais, que são normas programáticas, ou seja, têm aplicabilidade imediata, como uma sociedade livre, justa e solidária, um objetivo, o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tá? Por fim, o artigo 4º ele vai relacionar os princípios que regem as relações internacionais, que são independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Esses princípios podem ser divididos em grupos, tá? Em três, ou seja, pode ser dividido em 3 grandes grupos, tá? Primeiro grupo, princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais, que estão ligados ao que é a pessoa humana, como o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a concessão de asilo político, a prevalência dos direitos humanos, os ligados à independência nacional, referente à cooperação dos povos para o progresso da igualdade, para o progresso da humanidade, a autodeterminação dos povos, a igualdade entre os estados, a não intervenção, a independência nacional e os ligados à paz, a solução pacífica dos conflitos e a defesa da paz, tá?
E além disso, nesse artigo é importante ressaltar que a determinação de que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando uma integração maior, tá ok? Então, mais uma vez, finalizando e relembrando, tá? Relembrando, é possível haver alteração do sistema presidencialista para o parlamentarista? Alguns. De repente por uma emenda. Outros, uma nova constituinte. Outros, se houver um plebiscito, tudo bem, tá? Há alguns juristas que entendem dessa maneira. Se a população entender necessária, né, mediante um plebiscito prévio, ou seja, se a população decidir sobre essa matéria antes dela ser elaborada pelo Congresso Nacional, sim, tá? Por que não? Então, é ainda muito polêmico na doutrina, tá? Alguns entendem que é necessário uma nova constituinte, outros um plebiscito, outros, por emenda constitucional tudo ok, outros que não, olha, é algo como uma cláusula pétrea implícita, então não seria cabível essa alteração, ok? Então, a pergunta inicial da unidade, ela acaba tendo diversas opiniões, diversas vertentes. E jogo a pergunta agora para vocês. Vocês entendem de que maneira, né, é possível essa alteração? É cabível, tá? Juridicamente falando? E mais ainda, agora de uma maneira mais ampla, mais social, nós estamos preparados para essa mudança, para essa transição do regime presidencialista para o parlamentarista? Pensem a respeito, ok? Muito obrigada.